Na primeira leitura de hoje, São Paulo diz que aprendeu a se contentar em qualquer situação. E o segredo para viver bem na miséria ou na abundância, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade, é que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, naquele que nos dá força. Pela fé em Jesus, seja qual for a situação, seja qual for a nossa condição, nós podemos viver bem. Se somos atribulados, se temos saúde ou se estamos doentes, se estamos na riqueza ou na pobreza, porque, como nos lembra Santo Inácio de Loyola, no início dos exercícios espirituais, ele coloca o princípio e fundamento. E ele diz: nós seres humanos fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Todas as outras coisas foram criadas por Deus para nos ajudarem a alcançar esse nosso fim sobrenatural. Portanto, nós não deveríamos desejar mais a saúde do que a doença, mais a riqueza do que a pobreza, porque nós devemos desejar aquilo que mais convém à nossa salvação. E em todas as situações, nós podemos nos unir a Deus, nós podemos viver em paz com Deus. Até as tribulações podem ser uma ocasião de nós progredirmos na fé, na graça. Por isso, São Paulo diz: não importa as situações pelas quais nós passamos, o segredo é que nós tudo podemos em Deus que nos fortalece, em Deus que nos dá força. Se nós estivermos em estado de graça, em estado de amizade com Deus, não importam as situações, não importa o que acontece à nossa volta. E no Evangelho, Jesus nos fala das conclusões daquela parábola que nós ouvimos ontem, a parábola do administrador desonesto. Essas conclusões de Jesus são um pouco enigmáticas e sempre na história da igreja os teólogos tentaram explicar o sentido delas. Há vários sentidos possíveis para estas afirmações de Jesus. Por exemplo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Um exemplo disso é o que fez Zaqueu no Evangelho de domingo passado. Vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Isso é usar o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. É um exemplo de aplicação dessas palavras de Jesus. Depois, na sequência, ele diz justamente que não é possível servir a Deus e ao dinheiro, que para servir a Deus é preciso se desapegar dos bens deste mundo, dos bens materiais,
E, em outras passagens, Jesus diz até que nós precisamos nos desapegar da nossa própria vida, nos desapegar de nós mesmos para amá-lo com um coração indiviso, amá-lo em tudo e acima de tudo, amá-lo sobre todas as coisas. Ele ainda nos diz que, para sermos fiéis nas grandes coisas, é preciso que sejamos fiéis nas pequenas coisas. O que é importante para os homens é detestável para Deus. Ele diz para os fariseus: gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Então peçamos a Jesus que o nosso coração não esteja dividido entre Ele e as coisas do mundo, mas que em Deus nós aprendamos a amar todas as coisas, apreciar retamente todas as coisas segundo o seu Espírito, que Ele nos dê essa sabedoria de viver bem, independentemente da riqueza ou da pobreza, da saúde ou da doença, em todas as situações, procurarmos, antes de tudo, a amizade com Deus. Amém.